Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje dia 5, é 5 ou é 6? Hoje é dia 6 então, o pessoal da produção me ajudando, 6 de outubro de 2015. Mais um dia chato, né? Mercado andando de lado, a gente teve aí uma abertura promissora, né? Uma abertura que parecia que ia trazer a gente para um novo patamar, para enfim romper aquela região que a gente fala para vocês aí no gráfico do Ibovespa, que é uma região muito importante, onde tem uma linha de tendência, mas enfim, aí o dia começou a passar, a gente começou a perder força, aí parecia que ia cair, não caiu, e aí a gente ficou encapsulado, e aí a gente pode até mostrar o gráfico aqui, esse é o gráfico do índice futuro, né? Entre essas regiões aqui, que é a mesma região de ontem, né? Entre 47.450 e 48.160 pontos, né? Então a gente ficou aí mais um dia andando de lado nessa região, encapsulado, sem tendência, tá ok? E é normal, né, que em pontos onde existe uma briga muito forte entre compradores e vendedores, né, você tenha regiões como essa que a gente está vendo aí, né? Eu digo isso porque quando a gente vem para o gráfico do Ibovespa, a gente entende que esse é um ponto muito importante para o gráfico, justamente porque depois de 14, 15 pregões que a gente bateu na região que a gente bateu hoje, né, a gente volta a testar uma linha de tendência e esses são pontos que fatalmente aí deixam todo mundo muito mais à flor da pele, né? Então a gente tem, por um lado, os vendedores que tentam defender as posições de venda e que tentam empurrar o preço para baixo para vir tentar fazer novo fundo. E do outro lado, os compradores que se empolgaram com a alta do mercado dos últimos dias e continuam comprando, né? E essa força acaba, essa medida de força nesses níveis, né, de importantes, de suporte e resistência, quando acontece servem só para dar bastante paciência para a gente aqui, de tentar ficar focado, tentar seguir estratégia, fica mais importante do que iniciar várias operações, ficar de olho no que tem de realmente relevante, no que vale a pena gerenciar risco, para que a gente não se perca nas operações. Pessoal, podia voltar na tela aqui só para a gente mostrar o gráfico que a gente está falando, que é exatamente essa condição aqui que a gente tem, né, pessoal? Então, a gente teve lá no início do mês 5, né, um topo, logo depois a gente tem aqui um outro topinho, aí a partir daí é possível traçar essa linha de tendência. No mês 7, a gente bateu aqui exatamente nessa linha, encontrou resistência, voltou a cair, desceu e subiu de novo, bateu aqui nessa região, encontrou resistência, isso há 14 pregões atrás, né? E desceu de novo, agora está de novo testando essa linha. Fechou 100 pontos acima, né? Mas enfim, 100 pontos acima ou 100 pontos abaixo é sempre na região de resistência, né? Então aqui o mercado sente. É claro que esse toque aqui é muito diferente, a condição de mercado nesse toque é muito diferente da condição de mercado nesse, né? Deixa eu explicar para vocês por quê. Naquele primeiro toque, a gente tinha um mercado muito espichado para baixo, só o setor de siderurgia subindo, e aí o que teve foi uma correção da tendência em andamento, que trouxe o mercado para cima, né? A gente imaginava, tanto é que isso aconteceu na quinta-feira, eu lembro muito bem de eu chegar na quinta-feira à tarde e falar, pessoal, muito cuidado com as posições de compra, esse ponto aí não deve ter tanta facilidade para ser rompido nesse momento e tudo mais. E acabou que o mercado perdeu força e quase rompeu o fundo lá daquele dia da China, lá de 2 meses atrás, né? Só que agora a gente tem mais ativos e mais setores numa condição de reversão de tendência. A gente tem o setor de varejo numa condição muito mais interessante do que tínhamos naquele momento. A gente tem ações como lojas americanas com muita força, HGTX com muita força, a gente tem lojas Renner ganhando força, a gente tem Grendene rompendo o topo, né? A gente tem um setor aí muito mais equilibrado. A gente tem o setor de siderurgia tentando lançar uma nova onda para cima. A gente tem Vale 5, que é muito importante, tentando lançar a onda para cima. O que a gente não tem ainda e que pode um pouco atrapalhar essa subida é o setor financeiro alinhado para uma alta, né? Mas
o que geralmente precede um movimento de alta são exatamente esses setores que eu falei, varejo, e um setor que tem algumas ações que estão interessantes, né? São ações que ainda não despertaram bem, né? Por exemplo, a gente falou de compra em direcional, hoje ela teve muito bem, mas acabou perdendo força com o passar do dia. TCSA também perdeu força com o passar do dia, mas o setor já está se comportando de uma forma diferente. A gente está vendo até a possibilidade de onda 3 em Rossi, né? Depois que ela perdeu quase 99% de valor, né? Ela sofreu implit, né? Quando você olha o topo histórico dela é R$120, ela está 90 e poucos centavos, né? Então perdeu mais de 99% do valor. Você vê alguma condição de reversão de tendência. Então eu acho que dessa vez, né, as chances da gente romper essa região e subir um pouco mais são bem maiores do que a gente tinha da outra vez que batemos nesse ponto, tá? Por isso que eu sou muito mais empolgado neste momento do que era há 15 dias atrás, perfeito? Vamos começar olhando e respondendo vocês aí nos pedidos, né? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Aqui a gente fala principalmente de swing trade, né? O mais importante do que acertar uma operação no swing trade é a gente seguir uma estratégia. Eu estava falando isso com os alunos da Arena do Investidor agora há pouco, né? O pessoal fica muito emocionado com o movimento que acontece durante o dia, né? Por exemplo, hoje Sula 11 teve um movimento forte, o pessoal descabela, chora, quando começa a cair, está comprado e tudo mais. Pessoal, swing trade, né? A gente primeiro não pode ficar sofrendo a cada tique do gráfico de 5 minutos, né? Senão a gente vai morrer cedo, vai ter um infarto aí antes dos 40, né? Tem que ter paciência para esperar pelo menos o fechamento do dia. Mas mesmo assim, o que vale no swing trade, assim como no day trade, são os movimentos, né? Ficar olhando um único candle para fazer qualquer tipo de interpretação, se está na hora de sair, se está na hora de entrar e tudo mais, não é uma coisa que faz muito sentido, tá certo? Então, ao invés de ficar sofrendo o dia inteiro aí, deixa a coisa fluir, vai com tranquilidade, tá certo? O swing trade não é um trade de algumas horas, nem tão pouco de um dia, né? É um estilo de operação que é mais longo, né? A gente precisa ter mais paciência, mas também o prêmio quando vem, que é o lucro quando vem, costuma ser muito bom. Então deixa o mercado andar, não vai ficar incomodado a cada tique de mercado não, senão você vai acabar virando day trader, né? Ou até mesmo vai apostar em movimentos mais curtos ainda, como o scalper, perfeito? Vamos lá. Falado isso, o Daniel pergunta das siderúrgicas que estão ficando bonitas. Vamos ver o gráfico delas? A gente entrou em GGBR4, no rompimento aí de 5,90, elas estão sim ficando muito bonitas, não só a GGBR, mas também a CSNA e os Minas. Aqui eu gostava mais para fazer a operação, era exatamente GGBR, mas concordo que não é só ela que está bonita, tá? As outras também estão muito bonitas. E vamos, agora que a gente já sabe, a gente, por exemplo, comprou GGBR no rompimento de 5,90, colocou stop abaixo de 5,27 e o alvo aqui em 7,80, tá? Agora deixa com o mercado, vamos ver o que o mercado vai fazer, não tá mais por nossa conta, né? A única coisa que a gente pode fazer é torcer. E mesmo assim muita gente fala que nem torcer a gente pode, né? Que quem vira torcedor e não sei o que, o pessoal fala um monte de coisa, né? Mas, de fato, a única coisa que a gente pode fazer é torcer agora, ok? SUSB 5 perdeu suporte, exatamente, né? Acho que o setor hoje sofreu bastante, juntamente com o setor de energia elétrica, e SUSB perdeu suporte, tá? Então, o que eu tinha conversado com vocês, para quem eventualmente estava comprado, o rompimento desses 18,17, 18,18, que era esse fundo, era o ponto de stop. Se saiu, ótimo, né? Vamos ver aonde que ela vai parar de cair para tentar no futuro uma próxima operação. O que aconteceu com Sula 11? Não, Sula 11 está fechando com uma queda aí de 0,5%, foi um dia de bastante volatilidade, mas para o swing trade não aconteceu nada, continua felizmente no positivo, tá? André, SUSB 5, bom, Borsa, se está comprado com o SUSB 5, começa a pensar num ponto de stop, né? Porque algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, nenhuma tendência dura ad eterno, quer dizer, em algum momento você vai ter a reversão de tendência e não adianta você comprar no ponto certo se você não souber sair também no ponto certo. E o ponto certo de sair é quando vem os primeiros sinais da reversão, tá? Então, o ponto lá de 18,18,
é o ponto que, se perdido, né, pode trazer SUSB muito mais para baixo. A gente não sabe quanto mais para baixo, nem sabe nem se ela vai terminar caindo hoje, porque, enfim, ainda falta 15 minutos para terminar o pregão, pode até, num surto de loucura aí, subir e fechar positiva. Mas existem alguns pontos que são pontos de abandonar o barco, né? Um deles já passou. Das últimas, sei lá, 10 vezes que ela veio até a média de 72, ela acabou encontrando suporte e voltando a subir. A única coisa que a gente pode fazer é observar se depois que ela bater na média de 72, ela volta de novo, ganha força de novo para subir. Quem sabe a gente comece a pensar em compra dos papéis, tá ok? Vale 5 e o feriado da China acaba amanhã. Putz, nem saber que a China estava no feriado, né? Tomara que acabe, se tiver de feriado lá, e tomara que amanhã o minério suba e também que as siderúrgicas no mundo inteiro, desculpa, as mineradoras no mundo inteiro subam para trazer Vale para cima. Se a gente for ter essa reversão de tendência, pode ter certeza que Vale vai ser importante estar nessa mesma tendência, tá? Mas ligar o final de feriado na China com o movimento de Vale, eu acho que nesse momento não dá para a gente fazer muito, né? Vamos pensar aqui em hipermarcas, tá? Olha só, hipermarcas, ela deu um belo trade no gráfico de 60 minutos. Para quem gosta, Couto, se você está comprado, tá? Muito bom. Só que é um trade curto, né? Trade de 60 minutos, né? Então já pega teu stop, né? Se você, por exemplo, comprou no rompimento de 15,40, que era o bom trade, na minha opinião, pega teu stop e já traz para baixo de 15,86, tá ok? No gráfico diário, ela ainda não tem tendência de alta, então para quem opera gráfico diário tem que esperar um pouco mais, né? O que eu sempre gosto de falar, né? Fez fundo, né? Subiu, corrigiu, deixou fundo mais alto, voltou a subir, a gente pensa em compra e aí a gente vai ter como apoio para a gente, né, um fundo mais alto que o anterior, que é sinal de que pode ter uma reversão de tendência. Não tem isso ainda em hipermarcas no gráfico diário. Se você comprou pelo gráfico de 60, ótimo, é só ir subindo stop, tá? E CVC B3, essa não tem tendência de alta, né? Nem no gráfico de 60 minutos. Ela tem tendência de baixa. Eu acho que em vez de pensar nela na compra, seria mais interessante até pensar numa venda perdendo 13,24. Para quem gosta de gráfico de 60 minutos, não é muito o meu caso, né? Na verdade, não é nem que não é muito o meu caso, não é o meu caso, né? Eu gosto de operar gráfico diário. Mas até vale a pena tentar uma compra aí no rompimento de 13,90, tá? Ela não tem uma onda 1 bonita, grande, mas pode sofrer uma reversão. Como vem caindo há bastante tempo, nada impede que ela suba aí a 15, 15,50 só para corrigir essa perna tão grande de queda, tá ok? Mas aí os stop curto, também stops de 60 minutos. Por exemplo, stop abaixo de 13,50, tá? Seria algo assim, tá? Então comprar nesse rompimento para colocar stop aqui embaixo, tá? Então para quem opera gráfico de 60 minutos é essa possibilidade aí, tá? Vamos lá. André, Iven 3, melhor entrar agora. Iven 3. Então, a gente deu call de compra em Iven 3, eu não me lembro em que preço, acho que foi aqui atrás, nessa primeira onda, saiu, deu um lucro apenas razoável, né? Voltou e está subindo de novo. Mas neste momento entrar em Iven está difícil, justamente porque a distância para o alvo, que é 4,29, está muito parecido com a distância para o stop que está aqui embaixo, tá? Então tudo que a gente poderia pedir para o mercado, no caso de Iven, é que ela viesse para uma correção para a gente pegar um stop aqui mais nesse ponto e quem sabe comprar no rompimento do pivô, tá? Então, eu gosto aí de pensar que se Iven não está no momento, o gráfico é muito bonito, né? Em qualquer correção que ela tiver, mesmo que seja alguma coisa para verificar só no gráfico de 60, já que, neste caso, diferente de hipermarcas, diferente de CVC, a gente consegue usar o gráfico de 60 para ajudar o diário, que tem uma reversão de tendência, né, que tem fundo mais alto, aí a gente pega um pivôzinho, um rompimento de pivô no gráfico de 60, tá ok? Aliás, é até importante frisar, né, eu não gosto de operar o gráfico de 60 minutos quando ele diz uma coisa e o gráfico diário diz outra, né? Então, quando o gráfico diário tem tendência de alta, é claro que eu gosto de usar o gráfico de 60 minutos para tentar achar stops mais curtos na minha operação a favor do gráfico diário, né? O que eu não gosto do gráfico de 60 minutos é quando ele está indicando queda
e o gráfico diário está em alta, eu não faço essa operação. E também quando ele está indicando alta e o gráfico diário está em queda, eu também não faço essa operação, tá? Então, no caso de Even, se a gente tiver aí uma correção no gráfico de 60, mesmo que seja uma correção de intraday, que é o gráfico de 60 minutos, aí sim dá para a gente tentar gerenciar melhor o risco, tá ok? Bom, a gente já falou de SUSB, vamos falar de BIF aqui também. Bom, BIF está numa bonita tendência de alta, né? Ela tem, do ponto aí que a gente começou a falar da onda 3, do ponto que a gente comprou, que foi o rompimento de 11,70, uma subida bem forte, né? Se a gente pegar essa última onda dela aí, uma subida de quase 40%. E aí, toda tendência tem a sua correção. Hoje parece que ela está iniciando um pouco dessa correção, tá? Então, é só esperar aí para ver onde vai parar essa correção e quem sabe uma próxima entrada aí a partir do momento que também pode ser até no gráfico de 60 minutos, já que o diário está em tendência de alta, a gente consiga aí uma nova entrada em BIF3, tá? Para quem está posicionado, eu acho que o stop mais relevante é exatamente aqui 11,50. Abaixo disso, abaixo de 11,50 na verdade, tá ok? Abaixo disso fica mais difícil, tá? André, quais as médias mais interessantes? Bom, eu vou falar das que eu uso, né? Essa média aqui roxa é de 17 períodos e essa média laranja é de 72 períodos. São as médias que eu mais gosto aí no meu gráfico, tá ok? Vamos lá, Grandene, se eu posso analisar. Posso sim, eu até sugeri uma compra em Grandene essa semana. Não foi muito para frente ainda, né? Grandene tem uma dificuldade aqui em 18,50. Ontem ela teve acima disso, acabou voltando e hoje está aí fechando exatamente nesse ponto. Gosto bastante, tá? Para quem resolver entrar, stop abaixo de 17,47 e alvo aqui em 21,58, perfeito? Fibre 3 está comprado, quer saber qual o suporte? Ó, assim como o SUSB, né? Fibre 3 perdeu o suporte hoje, né? O suporte era aqui esse fundo de acima de 52, 52,20 e ela perdeu o suporte agora, tá? Ainda tem aqui uma possibilidade de parar aqui nessa média móvel de 72 períodos. Então, eu acho que neste momento, né, que o preço começa a ir para um lado que você não queria, tá? É muito importante você pensar em qual é o ponto em que você vai pular fora da operação, né? Então, essa pergunta de onde está o suporte, eu acho que é importante ela ser respondida antes de você entrar na operação para você já colocar o stop nesse ponto, tá? Então, para as pessoas que me acompanham durante o dia aqui, eu acho que já estoparam a operação nesse rompimento desse fundo aqui, tá? Se você não fez isso, preste atenção nessa região, porque abaixo disso, né, você já pode ter uma reversão de tendência muito mais forte para o papel, tá? Flint, na verdade eu não venderia Vale porque eu não via tanto target para baixo, né? Mas também ainda não consegui comprar. A Vale tem um gráfico bem difícil, vou dar uma olhada aqui. E aí o que eu estou esperando com ela é o que eu falei para vocês, olha só. Eu sempre preciso, para iniciar minha operação no diário, a favor dos 60 minutos, né? De um pivô nos 60 minutos. E ela subiu sem fazer esse pivô, tá? Então olha só, eu estou louco para comprar Vale, tá? Mas ela precisa fazer esse movimento aqui, ó, tá? Se romper esse topo depois a gente entra na operação, bota o stop no fundo que vai deixar aqui. Tá bem bonita, vamos ver se a gente vai ter, primeiro, essa correção e segundo, se essa correção vai deixar um fundo mais alto que o anterior para a gente pensar nessa entrada, tá ok? Pomo 4, papel do momento, vamos lá. Pomo 4 tem uma tendência de baixa bem forte, né? Corrigindo um pouquinho, né, mestre? Ela vem aí de uma queda nas últimas semanas de quase 30%. É natural que em algum momento repique, né? Então, para quem gosta de operar gráfico diário, eu também acho que pode ser o momento de pomo, né? A hora que ela parar de subir aqui, a gente começa a pensar em venda, né? Não tem nenhum indício de reversão de tendência para alta aí nesse gráfico, né? Agora, se eventualmente você opera gráfico de 60 minutos, né? Já era para ter entrado aqui nesse rompimento do topo aqui, que é 1,73, tá? A única dificuldade é que o stop é longo, tá? Abaixo de 1,63. Particularmente, eu não gosto de operar, como a gente já falou, né? Gráfico de 60 minutos contra o gráfico diário. Então, a próxima operação
em pomo, para mim ainda é uma oportunidade de venda e não de compra, tá ok? Vamos lá. André, Ambev, se ela... Cara, eu dei compra em Ambev aqui semana passada no rompimento de 20, falei também de comprar se ela ganhasse 20 e 10. E é possível que ela corrija um pouco mais, até mais do que 4 dias e tudo mais, né? Mas eu vou seguir a estratégia. Minha estratégia é bem simples, né? Eu entro em operações durante a semana e saio sexta-feira no fechamento do pregão. Então, pode até ser que ela continue a cair, né? E voltando para consolidação. E a única coisa que eu posso fazer aqui é para que não aconteça isso. Não tem mais o que fazer, tá? Então, eu sempre acho qualquer coisa antes de começar qualquer operação. Depois que eu inicio, né? Então eu achava que a Ambev ia subir bastante, o meu stop era, se eu tivesse errado, era abaixo dos 19, o alvo aqui 23,40. Depois que eu inicio a operação, não acho mais nada, tá? Aí deixa com preço aí para ver o que ele vai fazer. Seria muito melhor se a Ambev subisse e superasse os 20,10 novamente e fechasse a semana, se não nos 23,40, aqui perto, 22,5, tá? Como está acontecendo inclusive com o Elet Meia, que também está subindo bastante, enfim, como pode acontecer com o Sula e com os outros ativos, tá? Mas se tiver esse que ser aí o ativo que vai dar prejuízo para a gente na semana, a gente já sabe o tamanho dele, né? Abaixo de 19 a gente stopa a operação. Torço, pessoal, para que não aconteça isso, tá ok? Bom, enfim, mais um dia finalizando com a gente num ponto de muito suporte, de muita resistência no Ibovespa, e é muito importante os próximos pregões, né? Porque eu acho que se esse ponto for rompido, o mercado subir, puxa vida, né? Talvez tenha aí a possibilidade da compra do ano, né? E se começar a voltar a partir desse ponto, a gente tem que saber também o que fazer com as operações que tem de compra e também saber fazer algumas vendas que ainda é possível, né? Ainda tem muito papel perto do fundo, como Aliança, CESP, perfeito? Enfim, meu tempo está acabando, falta um minuto aí para entrar o pessoal da equipe Trader, então agradeço muito a presença de todos e amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, perfeito? Tchau, pessoal, até amanhã.